Shalom, shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje vou falar aqui nesse estudo, nosso canal Raízes da Fé, vou falar sobre o arrebatamento, a teoria teológica doutrinária do arrebatamento, segundo o contexto original, né? Muito importante. O arrebatamento ele é muito popular, né, no mundo cristão, na cristandade. E teve sua origem, e a origem dela, né, dessa teoria, não é bíblica. Não temos fatos bíblicos mostrando sobre um arrebatamento secreto de antes da tribulação, que todo mundo vai subir, coisa e tal. Vou mostrar para os irmãos, né, neste pequeno estudo, fatos históricos, textos bíblicos, sobre a minha defesa de que não existe esse tipo de arrebatamento. O que existe, sim, um arrebatamento pós a grande tribulação. Então, lamentavelmente, nós temos que sempre falar para os irmãos que muitas doutrinas não são de fato bíblicas, foram, na verdade, teorias filosóficas, né, teológicas, feitas por homens, né, para que eles pudessem trazer mais pessoas às suas denominações. Então, os profetas sempre disseram que o Messias viria 2 vezes. Então, nós temos textos que falam, né? Isaías 53, o próprio Salmo, né, de Davi, Salmo 132, verso 13 e 18. Nós vemos, né, Isaías 53, a primeira vinda de Yeshua, HaMashiach, né, do Messias, Yeshua, como servo sofredor e como o rei dos reis, né? A segunda vida como o filho de Davi, o rei dos reis, como o cego Bartimeu disse, né? Yeshua, ben David, Yeshua, filho de Davi, tenha compaixão de mim, então. Porque ele sabia da profecia de Salmos 132, verso 13 a 18. Então nós temos esses 2 textos, temos muito mais, principalmente nos textos de Isaías, nós temos muito mais, né, versículos. Mas eu vou deixar essas 2 passagens como base para os irmãos começarem a estudar sobre isso. E a origem dessa teoria, né, ela começou com Margaret MacDonald. Margaret MacDonald, em 1830, na Escócia, foi a primeira a pregar sobre um arrebatamento antes da tribulação e a aparição do anti-Mashiach, né, do anticristo, conhecido como o anticristo, né, o anti-messias. Ela fazia parte do grupo católico dos Irvingitas, os seguidores de Irving. Os irmãos podem pesquisar sobre Irving e vão ver que é um fato histórico. E através, né, da MacDonald surge também, tempos depois, décadas depois, John Darby, que era um teólogo anglicano, ele era da igreja anglicana, e por volta de 1870 ele começa a criar a ideia do dispensacionalismo. Ele criou, né, essa ideia do dispensacionalismo. A dispensação da lei era a dispensação da época de Israel, né, para ele, segundo Darby. Não tem textos provando isso. Ele, através das suas ideias filosóficas, criou essa teoria também, por influência da teoria do arrebatamento de Margaret MacDonald. Então ele cria também a teologia da dispensação. Então tinha a dispensação da lei, que era para os judeus, né, lei rígida, rigorosa, aquela coisa toda, né? Por influência também de Marcião, lá no passado, né? Marcião, Justino, esses caras lá do passado. 3º, 4º século depois de Yeshua, depois de Cristo. Né, essa questão também, e ele também abraçou muito, né, como disse, abraçou muito a ideia do arrebatamento, fortaleceu através das suas pregações, dos seus seminários, esse arrebatamento antes da tribulação, ganhando força, né, essa ideia, tanto na voz dele como na voz dos irmãos teólogos, né, Plymouth, os pregadores Plymouth dos Estados Unidos. Aí começa a popularização dessa teoria mesmo, ficou muito forte, tanto, né, na Escócia, na Inglaterra, como também nos Estados Unidos. Alexander Rees, que advogava o arrebatamento após a tribulação, sustentava que as teorias do arrebatamento secreto são uma ameaça à esperança da vinda de Cristo, da vinda de Yeshua HaMashiach. Então, Alexander Rees, ele era um dos caras que não concordava sobre o arrebatamento pré. Ele era pós-tribulacionista. Então, ele acreditava que o arrebatamento aconteceria após a tribulação, né? Outro tópico, em 1909, Cyrus Scofield tornou esta doutrina muito popular, muito mais, né, famosa, popular nos seminários e nas igrejas.
Então, Scott Field, por ser um grande missionário, um grande pregador, lá no início do século XX, ele populariza a doutrina do arrebatamento nos seus seminários que ele dava as aulas e também nas suas pregações, nos seus sermões, tendo alcançado grande parte dos grandes crentes da igreja atual, adeptos da teologia da substituição. Aí também, claro, através da influência dos primeiros teólogos lá do passado, lá, século 3, 4 depois de Cristo, né, criaram essas ideias também, que é antissemita. A teologia da substituição também é antissemita, que é a ideia de que a igreja, a instituição igreja, substitui Israel na eleição como povo escolhido, né? Nós não temos nenhum texto sobre isso, nós temos textos de enxerto. Romanos 11, Paulo fala totalmente contrário a esses caras, né, bem posteriores a ele. Paulo fala que, né, os gentios crentes, a comunidade dos gentios crentes, discípulos de Yeshua no mundo, são, na verdade, o quê? Enxertados em Israel. Fazemos parte de Israel. Somos Israel com Israel através do testemunho de Yeshua. Paulo fala isso em Romanos capítulo 11, Efésios capítulo 2, do verso 15 a 22, e Efésios capítulo 3, versos 5 e 6. Leiam, meus irmãos, leiam. Leiam essas passagens. O arrebatamento, né, o termo arrebatamento, no grego, significa arpadzo, que tem um sentido de proteger em um lugar celestial. Não, terreno. A palavra grega arpadzo, ela é terrena, ela é no sentido de, né, lugar físico, não no lugar espiritual. Se fosse um lugar espiritual, seria outra palavra em grego. O grego tem muito isso. Quem estuda, os irmãos que estudam sobre o grego, sabem disso. Tem palavras específicas para muitas coisas, palavras iguais, mas palavras específicas também. Depende muito do contexto. É igual ao hebraico, né, nesse sentido. A doutrina do arrebatamento ensina que os judeus ficarão na terra, enquanto que a igreja vai para o céu. Isso é é um dos tópicos dentro, né, da teoria do arrebatamento, né? Então, assim, já é mais algo antissemita, né, um preconceito com o povo de Israel, porque o judeu vai ficar porque o judeu, né, negou Jesus, aquela coisa toda que a gente conhece, que nós não temos nenhum texto bíblico mostrando isso, que eles vão ficar na terra porque negaram Yeshua. Pelo contrário, Yeshua vai voltar e vai apresentar-se a eles. Yeshua vai voltar à terra, vai reinar em Israel, ele vai se apresentar aos irmãos de Israel. Romanos capítulo 11, verso 26. Paulo, mais uma vez, explicando isso. Então, é só a gente ver os textos bíblicos e entender o contexto de cada passagem bíblica. Ok? Então tem essa teoria também, né? Arrebatamento, igreja sobe, judeu fica para sofrer. Claro, né? Segundo arrebatamento, segundo a teoria, tá? Não concordo jamais com isso. Mas Efésios capítulo 2 nos ensina que os gentios discípulos de Yeshua e judeus são família de Adonai, como disse. Então, Efésios capítulo 2, versos 15 a 22, Efésios capítulo 3, versos 5 e 6, está lá. Nós somos família do Eterno. Quem crê no Eterno da Bíblia, no Elohim da Bíblia, quem acredita que Yeshua, né, é o Messias, Senhor, Salvador e Rei de Israel, faz parte de Israel. Né? Em Romanos 11, mais uma vez, mostra que os ramos, ou seja, a maioria dos judeus, foram cortados para que os gentios fossem enxertados na oliveira. Agora Adonai arrebata somente o enxerto? Não faz sentido isso, não é verdade? Israel só não foi salvo completamente porque Adonai os cegou. O próprio Eterno fez isso para nos dar a oportunidade de entrarmos na família. E no momento certo, eles ouvirão e verão o Messias Yeshua. Então, no momento certo, eles vão ver Yeshua, eles vão reconhecer Yeshua, como está acontecendo no mundo todo, muitos judeus crendo que Yeshua é o Mashiach. Compreendem? Então a gente tem que ter fé e ter força e continuar ensinando, explicando, vivendo isso. Os judeus vão crer que Yeshua é o Mashiach. Pelo menos uma grande maioria, né? A esmagadora maioria do povo de Israel vai crer que Yeshua é o Mashiach. Como também a esmagadora maioria das nações não vão crer que Yeshua é o Messias, não vão crer em um eterno, não é verdade? Em outubro de 1844, 100 mil seguidores de William Miller nos telhados de suas casas e morros, por horas a fio esperavam por esse mesmo evento, o arrebatamento. Todos ficaram decepcionados, pois o arrebatamento que foi profetizado, entre aspas, por Miller, não ocorreu. Então, também temos várias profecias
né, de uma galera aí, de profetas entre aspas, né, que diziam que o arrebatamento era um período. E acontecia o período, acontecia a data e não acontecia nada, né? Então, por quê? Porque o arrebatamento ele não é um fato bíblico. O arrebatamento pré-tribulacional não existe, meus irmãos. Não temos textos. O que nós temos são textos isolados, como por exemplo, 1 Tessalonicenses é o mais usado, né? 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, né? Paulo fala, né? Nos encontraremos com ele nas nuvens, né? No piscar de olhos, vamos nos encontrar com ele nas nuvens. Então as pessoas acham que vai se encontrar nas nuvens, está no céu. Não. Para entender esse texto, Paulo era um judeu, um rabino, um professor, fariseu, crente em Yeshua, seguidor de Yeshua, guardador da Torá. O que ele estava ensinando para os tessalonicenses ali? Tanto os judeus que moravam em Tessalônica, quanto como os gentios também que estavam se aproximando ao Elohim de Israel. Simplesmente ele estava ensinando o casamento judaico. Como era o casamento judaico? O casamento judaico é a noiva vai de encontro ao noivo e volta com o noivo para o lugar das núpcias. Então o noivo chega, é igual aquela parábola de Yeshua, das 10 virgens, né? Então, alguém disse para as virgens, o noivo vem aí. Ou seja, ele está vindo. As nuvens iriam o quê? De encontro ao noivo e voltariam com o noivo. Entendeu? Não iria com o noivo para sei lá onde ele estava. Não, ele está voltando para as núpcias. É isso, nós vamos nos encontrar como se fosse uma recepção mundial daqueles que servem ao Eterno e que seguem Yeshua nessas nuvens, onde os pássaros voam. E depois nós vamos voltar com ele. Pelo menos é isso que nós, né, nós estamos nos esforçando. Eu, pelo menos, estou me esforçando para conseguir chegar a esse grande evento, se acontecer na nossa geração. Então, nós temos várias passagens, né, que falam sobre estas questões, né, só que não falam sobre o arrebatamento diretamente. Por quê? Porque, na verdade, é uma teoria, é uma doutrina, não é de fato, não é um fato bíblico, compreende? Então, nós temos vários textos mostrando que Yeshua volta para reinar. Né, Yeshua, o próprio Senhor Yeshua, lá em Mateus capítulo 24, do verso 37 a 43, diz isso. Ele explica como vai ser os tempos futuros. Ele mesmo explica como vai ser. Como é que vai ser o tal do arrebatamento? Ele mesmo fala que quem vai ser arrebatado, lá está lá no texto, é só os irmãos lerem, Mateus capítulo 24, verso 37 a 43. O próprio Messias Yeshua, Jesus o Messias, está explicando o que é um arrebatamento. Quem será arrebatado é que vai sofrer, que vai morrer. Quem ficar é o que realmente resistiu à grande tribulação. Aí ele explica sobre a história de Noé. Noé não foi arrebatado para o céu depois aconteceu o dilúvio. Não, ele estava dentro do dilúvio, lá naquelas águas, mas ele estava o quê? Protegido. O Eterno o guardou numa arca, com a sua família e os animais, não é verdade? Então, assim acontecerá com quem serve a ele de fato, será protegido pela mão do Eterno, nos tempos da grande tribulação, da tribulação e da grande tribulação. Então, o próprio Senhor Yeshua, o Messias, Cristo, nos ensina. Né? Em Apocalipse capítulo 3, verso 10, né? O livramento na hora da provação. Isso não significa que a igreja, né? Ali, o contingente gentílico, né? As nações, os seguidores que estão nas nações, vai ser tirada da terra. Os hebreus foram livres de todas as pragas do Egito dentro do Egito. Eles estavam no Egito, mas eles foram o quê? Receberam o livramento do Eterno. Mas estavam no Egito. E as pragas rolando lá, mas eles estavam lá. Mesma coisa não é, como eu te falei. Então, vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, a gente tem que entender essas chaves espirituais que estão na Bíblia, para a gente entender a mensagem de fato que o Eterno quer nos dar. Então, o arrebatamento ele não vai ser secreto, ele não será secreto. Mesmo sendo inesperado, porque ninguém vai saber a hora, mas ele não será secreto. Mateus capítulo 24, verso 44. E vai ser após a grande tribulação, meus irmãos. Então vamos nos preparar. Vamos preparar nossa mente, nosso espírito, nossa alma, né? Vamos ser fortes, buscar força, sermos fortes, resistentes ao sistema maligno que está aí no mundo, porque provavelmente, se não for na nossa geração, possa ser a próxima geração que vai passar pela grande tribulação. Então nós temos que estar preparados, meus irmãos. Os tempos estão chegando, tempos difíceis estão chegando. Temos que estar preparados em oração, recitando o Shema Israel sempre,
aprendendo da Torá do Eterno, sendo pessoas de fato justas, honestas, boas nesta terra, no lugar onde nós vivemos, moramos. Nós temos que ser diferentes. Não tem jeito. Quem crê no Deus da Bíblia tem que ser diferente. Tem que guardar os mandamentos do Deus da Bíblia. Assim como as pessoas que servem outras religiões guardam os mandamentos, né, das suas religiões. Então, é isso que nós temos que fazer. Faz parte da nossa caminhada. Compreendem? E para vocês verem que até mesmo os judeus ortodoxos, que são os judeus que não creem que Yeshua é o Messias, juntamente com os messiânicos que creem que Jesus, né, Yeshua é o Messias, acreditam na vinda do Messias. Os ortodoxos acreditam na primeira vinda, mas eles acreditam que o Messias virá. E os messiânicos, segunda vinda, na volta de Yeshua, porque já foi revelado aos messiânicos que Yeshua é o Messias. Então, o Eterno vai fazer com que Yeshua seja revelado para os ortodoxos também, para os que não creem que Yeshua é o Messias. Vamos ver, caramba, ele realmente é o Messias. Ele é o Messias, vamos segui-lo. Isso vai acontecer. Né? Então, nós temos que estar preparados em busca de sempre nos aperfeiçoar, a cada ano, nos aperfeiçoar na palavra do Eterno, fugirmos destas doutrinas que destroem as esperanças. Não nos dá esperança. Só nos dá medo, só nos causa desesperança, desânimo, porque nós não conhecemos a realidade. Nos ensinam doutrinas, filosofias, mas não texto bíblico, contexto bíblico. Então que esse pequeno estudo seja uma base para que você possa aprender mais, estudar mais, sempre na visão judaico-cristã ou judaico-messiânica, sempre no contexto original judaico. Por quê? Porque é o contexto original, entendeu? Foi revelado aos judeus. Então nós temos que buscar com os irmãos judeus, principalmente os judeus crentes em Yeshua. Eles têm revelações mais profundas. Então vamos juntos aprender da Torá do Eterno, aprender mais e mais da cultura judaica bíblica, que com certeza vai nos fazer, como gentios crentes em Yeshua, muito mais fortes para os tempos que virão. Tá bom? Então, cordial, shalom, shalom a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar nas suas redes de grupos de WhatsApp. Isso vai ajudar muito, com certeza, não só o nosso trabalho, mas também vai ser um canal de edificação para muitas pessoas. Tá bom, meus irmãos? Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Shalom, shalom.